Legal apresenta o Bandeira 2, com Adúcio Lucena. Homem morto a tiros no bairro da Mostardinha. Jovem assassinado a bala dentro de oficina em Camaragibe. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Adúcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Disparos de arma de fogo. Houve uma troca de tiros e um dos suspeitos acabou sendo baleado. Ele tem 22 anos de idade, chegou a ser socorrido para o Hospital Miguel Arraes, porém não resistiu aos ferimentos. Os policiais conseguiram apreender, Adúcio, um revólver calibre 38 novinho, o que chamou a atenção dos policiais que participaram dessa ocorrência é a qualidade da arma, né? Inclusive esse revólver foi trazido aqui para o DHPP. Dentro lá do tambor tinham 2 balas ainda intactas e 3 deflagradas. Além disso, a polícia também conseguiu apreender 3 celulares e tudo já está aqui para ser periciado no DHPP. Nesse momento tem uma equipe do Instituto de Criminalística fazendo uma perícia lá no local. Inclusive teve um policial militar que foi junto com eles para participar dessa perícia do Instituto de Criminalística. Cíntia Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Cíntia, que continua acompanhando toda essa ocorrência. Parabéns pelo trabalho, querida. Últimas 24 horas sangrentas no estado. De ontem para hoje foram registrados 16 homicídios em Pernambuco, sendo 8 na região metropolitana do Recife e 8 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados em todas as regiões do estado. O barbeiro Alexandro Anderson da Cruz Souza, de 30 assassinados com disparos de arma de fogo em uma banca de jogos de azar, localizada na rua Oswaldo de Queiroz, em Maranguapium Paulista. De acordo com informações repassadas pela polícia, o casal estava junto há pouco mais de um ano. Segundo testemunhas, os suspeitos que estavam armados chegaram em um veículo e dispararam várias vezes contra as vítimas que morreram no local. Nada foi levado das vítimas. A bicicleta do barbeiro estava em frente à banca de jogos de azar. Dentro de uma bolsa que estava na cesta da própria bicicleta, os peritos encontraram uma pistola com 12 munições. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Douglas Camilo, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, os corpos das vítimas, o barbeiro Alexandro Anderson da Cruz Souza, de 33 anos de idade, e a companheira dele, Letícia Barbosa de Souza, de 34, foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal. Marcos André Oliveira Lima, 49 anos de idade, foi vítima de golpes e faca peixeira na rua Doutor João Cristólomo, na Silva, no bairro do Engenho do Meio, zona oeste do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem foi ferido a faca e levado para a UPA dos Torrões. Por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido pela emergência do Hospital da Restauração, mas não resistiu. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Antônio de Campos, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo da vítima, Marcos André Oliveira Lima, 49 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Márcio de Deus dos Santos, de 38 anos de idade, foi assassinado a bala na rua Praias de Fortaleza, na Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava no local quando 2 homens armados chegaram em uma moto. O garupa desceu e, sem dizer nada, efetuou vários disparos contra o rapaz, que morreu no local. Meteram bala nele. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que foram até o local sob o comando do delegado Vitor Leite. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Márcio de Deus dos Santos, de 38 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal.
Pedro Henrique Lino da Silva, de 31 anos de idade. Ele foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua 36, no bairro da Coab, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz estava em uma padaria quando foi esfaqueado e morto. Pouco tempo depois, a polícia conseguiu prender Edenilson Lira dos Santos, de 37 anos de idade, suspeito do crime. Ele foi levado para a sede do DHPP no bairro do Cordeiro, onde confessou o crime e disse que teria sido ameaçado pela vítima. O suspeito foi autuado em flagrante pelo delegado Antônio de Campos, do DHPP, e está à disposição da Justiça. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Pedro Henrique Lino da Silva, de 31 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Gabriel Santos Eugênio, jovem de 24 anos de idade. Ele foi morto com disparo de arma de fogo na rua Cruzeta, no centro de Serrolândia, distrito de Ipubi, cidade do Sertão Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem foi morto com um tiro no peito e a polícia já tem o nome do suspeito e a motivação do crime, mas as informações não foram repassadas para não atrapalhar o curso da investigação. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Gabriel Santos Eugênio, jovem de 24 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. João Felipe Rodrigues de Lima, jovem de 21 anos de idade. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na avenida principal, no residencial Vivendas 2, na cidade de Petrolina, Sertão Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava no local quando foi surpreendido pelos disparos efetuados por homens desconhecidos e morreu na hora. Meteram bala no rapaz. Motivação e autoria do crime são desconhecidos da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios estiveram no local do crime juntamente com os policiais da Divisão Especial de Apuração de Homicídios, a DEA, e deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, João Felipe Rodrigues de Lima, jovem de 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia para a dona Marluce do Mingau de Cachorro, lá na Feira da Rodinha. Um abraço, querida. Cid, diretor do Viracopo, do Alto do Maracanã, um abraço. Vigilante Mota Pitbull, da rua São Domingos Sávio, no Alto José Bonifácio, sempre ligado com a gente. Obrigado pelo carinho. Ligados pelas redes sociais, Dulce Maria e a mãe dela, dona Carminha do Ibura, um abraço. Gerson do Veracruz em Aldeia, um abraço. Cecília Araújo, beijo no coração, minha querida. O sargento da Polícia Militar, Bené, da Mostardinha, sempre ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Zé Geraldo Pereira, Bacá Mateiro, lá do Cabo de Santo Agostinho, um abraço, querido. O Wellington Alberto, de Jaboatão dos Guararapes, um abraço, ele que está agora em São Paulo. E Adilson Santos, também de São Paulo, escutando a gente pelas redes sociais. Bio Arruda, pernambucano do Machados, que mora em São Paulo, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Carlinho Motas, Mototáxi, rapaz, lá de Feira Nova, um abraço. Valdo Oficina, pai e filho, no bairro São Pedro, em Timbaúba, um abraço. Márcio Moreira, um abraço, querido. Heron Antônio, também ligado com a gente. Cessa Alves, um abraço, querida. Ademir Jerônimo, lá de São Paulo, também ligado com a gente, obrigado pelo carinho. Meu bom dia para a dona Cibrina Lindalva e a filha dela, Nara, lá no Cabo de Santo Agostinho. Muita luz para vocês. Lulinha da Sidocas Presentes, rapaz, lá em Camaragibe. Um abraço, meu irmãozinho. Gilson do Café da Manhã de Santo Amaro, sempre ligado, um abraço, querido. Chibata, lá no Cabo de Santo Agostinho, um abraço, meu irmãozinho. O casal Vilma e Fábio, o professor Fabão, os pais de Mateus e João, também ligados com a gente, obrigado pelo carinho de vocês. O pessoal da Companhia Mácara, Vanessa, Cristiano, Clóvis e Simone, sempre ligados com a gente, não perdem o programa. Parabenizando agora os aniversariantes do dia, o jornalista Wilson Maranhão, um abraço, meu irmãozinho, que Deus te abençoe. Pati Silva, também aniversariando hoje, parabenizando os aniversariantes associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o tenente Willa Vieira. Parabéns para os sargentos Hugo Santos de Araújo, um abraço, querido. João Armando de Sá e José Ferreira da Silva, um abraço para vocês. A médica Cíntia de Cássia Santos de Andrade, também aniversariando hoje, beijo no coração. Aniversário de Otávio, diretor do Arrasta Tudo Futebol Clube, lá da Mangueira, um abraço, meu querido, que Deus abençoe todos vocês. Homem morto a tiros no bairro da Mostardinha.
assassinado a bala dentro de oficina em Camaragibe. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 livre, independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. E olha só, a operação da polícia desarticula quadrilha de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro aqui no estado, também em São Paulo e no Acre, viu? Houve bloqueio de 12 milhões de reais em bens. Givanildo Bezerra. A investigação começou em janeiro do ano passado, quando um homem foi preso com mais de 50 quilos de maconha no bairro de Arthur Lundrig 1, em Paulista. Ele conseguiu responder em liberdade, mas durante a Operação Âncora acabou sendo preso pela segunda vez, também com maconha. Foi por conta dele que a polícia construiu um quebra-cabeça sobre o destino do dinheiro obtido com o tráfico de drogas. Ao todo, cerca de 40 pessoas passaram a ser investigadas. Nesta fase da operação, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. Em Pernambuco, eles foram cumpridos no Recife, Jaboatão, Caruaru e Olinda, onde um outro homem foi preso em flagrante com uma arma de fogo. O delegado Adir Almeida dá detalhes da operação. Isso foi uma prisão em flagrante na cidade paulista, onde uma pessoa foi presa com 52 quilos de maconha. Decorrente dessa prisão, a seccional de Paulista começou a investigar essa organização criminosa, principalmente na parte financeira dessa quadrilha. E a gente se surpreendeu pelo volume de dinheiro movimentado, não só em Paulista, mas como na região metropolitana de Recife e em outras cidades do Brasil. Também foram cumpridos mandados em São Paulo e no estado do Acre. Segundo o delegado, eram nesses dois estados que estavam pessoas que recebiam transferências bancárias do que era proveniente do tráfico de drogas. Foram bloqueadas das contas dos suspeitos aproximadamente 12 milhões de reais. O delegado Adir Almeida explica a situação. Bem, a minha investigação está focada em 40 pessoas, não só no estado de Pernambuco, mas também no Acre, em São Paulo, enfim. Então, a gente acredita que com os elementos de provas adquiridos agora nessa operação, a gente consiga aprofundar e identificar outras pessoas, porque a ideia justamente dessa operação foi arrecadar provas para que sustente uma condenação futura. Então, eu ainda não tive acesso a toda a documentação apreendida, inclusive tem ainda equipes na rua e em outros estados, inclusive no Acre, nesse exato momento, e a gente acredita que com essa papelada a gente consiga mais provas para aprofundar a investigação. A nossa ideia é dificultar a vida do traficante, apreendendo objetos auferidos com o lucro do tráfico de drogas e bloqueando contas bancárias. Então, assim, a ideia é atrapalhar quem nos atrapalha, dar pelo menos um problema a mais na cabeça desses criminosos, para que eles não fiquem tão organizados quanto eles imaginam ser. O valor bloqueado, que é quase 12 milhões de reais, foi oferido após uma contabilidade da movimentação bancária dessas pessoas que estão sendo investigadas. A Polícia Civil continua investigando o caso. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. José Roberto da Costa Nascimento, 30 anos de idade. Ele foi morto a tiros na rua Marechal Emiliano, no centro do município de Timbaúba, Mata Norte do estado. De acordo com informações já passadas pela polícia, um rapaz estava no local quando dois homens em uma moto se aproximaram e, sem dizer nada, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu na hora. Meteram bala no rapaz. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, José Roberto da Costa Nascimento, 30 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Ronaldo Geraldo da Silva, 34 anos de idade, foi brutalmente assassinado com golpes de faca peixeira na Travessa Francisco Barros do Nascimento, no centro da cidade de Floresta, sertão pernambucano. De acordo com informações já passadas pela polícia, durante uma bebedeira, a vítima se desentendeu com o autor do crime, que desferiu os golpes contra Ronaldo, que morreu no local. Revoltada, a população começou a agredir o suspeito, que só não foi morto por causa da chegada da polícia. Ítalo Sueno Pereira dos Santos, 28 anos de idade, foi preso e levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante.
Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Ronaldo Geraldo da Silva, de 34 anos de idade, foi encaminhado ao IML. Lucas Mateus Souza da Silva, adolescente de apenas 17 anos de idade. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na travessa Joaquim José Silvestre, na estrada do Engenho dos Baneios, na zona rural da cidade de Primavera, Mata Sul do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o adolescente estava com as mãos amarradas e foi executado no local. Motivação, autoria e dinâmica do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Divisão de Homicídios. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Lucas Mateus Souza da Silva, adolescente de 17 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A polícia investiga a morte de Adilene Maria da Silva, de 53 anos de idade. Ela foi encontrada morta dentro da residência onde morava, na rua Nivaldo de Lucena Lima, no bairro de São Sebastião, na cidade de Surubim, no agreste pernambucano. A polícia está investigando o crime como feminicídio. Dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Divisão de Homicídios. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Franklin Emerson de Andrade Silva, jovem de 20 anos de idade. Ele foi assassinado com golpes de faca peixeira na estrada para Serra Branca, no distrito de Serrolândia, no município de Ipubi, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem foi esfaqueado por homens que ainda não foram identificados pela polícia. Policiais militares foram acionados pela ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Divisão de Homicídios. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Franklin Emerson de Andrade Silva, jovem de 20 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. José Arinaldo II, 48 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo na Rua 10, no bairro de São Gonçalo, na cidade de Petrolina, sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava em casa quando dois homens armados chegaram em uma moto. O garupa desceu, invadiu a residência e executou a vítima. A bala foi tiro para tudo que é canto. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo de José Arinaldo II, 48 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Marcílio Carlos Martins da Silva, 34 anos de idade, morreu vítima de um acidente de trânsito na rua Doutor Freire Filho, no centro da cidade de Carpina, Mata Norte do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem pilotava um quadriciclo quando, por motivos ignorados, perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente em um muro de um estabelecimento comercial. A pancada foi tão forte que a vítima morreu ainda no local. Policiais militares do 2º Batalhão foram acionados e isolaram o local até a chegada dos agentes da Polícia Civil, que iniciaram as investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Olha só, os moradores de Várzea Fria estão apreensivos, viu? É que o suspeito de assassinar a manicure Rebeca Vicente dos Santos continua escondido numa mata próxima da comunidade. A justiça decretou a prisão preventiva dele. Informações, Givanildo Bezerra. Tiago Felipe de Santana, de 35 anos de idade, está sendo procurado pela polícia, acusado de esfaquear a mulher com quem conviveu durante 15 anos, a mãe do filho dele, um garoto de 10 anos de idade. Rebeca Vicente dos Santos, de 32 anos de idade, morreu ao dar entrada no hospital. Cerca de 1 hora antes do crime, ela havia telefonado para a tia do homem com quem tinha se separado há 15 dias. Para a família, Tiago já tinha dito que tinha a intenção de matá-la, o que fez com que a manicure registrasse um boletim de ocorrência e pedisse uma medida protetiva. A dona de casa, Raquel Maria, fala sobre a última conversa que teve com a vítima. Assim, porque ela deixa a grada tudo aberta, né? E uma cliente ia chegar, ela fez assim, deixa o portão aberto, para não ter pé de abrir, né, e voltar. Aí eu disse assim, mulher, não deixa essa grada aberta não, porque ele tá perturbado. Aí ela disse, mas aqui tem câmera, porque ele tinha câmera, que se ele pulasse, ele ficava. Uma prima de Tiago chegou a alertar Rebeca para não ficar em casa sozinha e nem deixar a porta aberta, porque ele entraria com facilidade, como de fato aconteceu.
Desde a noite do crime, a procura pelo homem não parou. Os próprios moradores se armaram com foice, facão, barrotes e até uma espada para entrar na mata à procura de Tiago. Policiais militares e civis também entraram nessa caçada. As pessoas temem que Tiago esteja rondando a área com a intenção de matar mais alguém, principalmente as amigas e parentes, que incentivaram Rebeca a sair do relacionamento abusivo. É o que relata a dona de casa, Amanda Batista. Que a gente, moradores, vizinhos, está tudo assustado. A gente não consegue abrir a porta, não consegue fazer mais nada, porque a gente fica com medo, né? A gente não sabe a capacidade dele, né? O que ele pode vir fazer, né? E a gente cada dia mais apreensivo, e enquanto a gente não pegar ele, a gente vai ficar assim, apreensivo. Na comunidade Várzea Fria, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, os moradores têm evitado ficar sozinhos nas casas, que ficam fechadas. É o que relata o pedreiro Marcos Marcelo. Foi visto em tal local, lá perto de Mariano. O Mago viu e veio chamar os anjos. Eu não estava aqui, porque na hora que eu cheguei não teve. Aí o Mago levou ele até um local, mas não achou, já tinha saído, já tinha sumido. Tá ligeiro, ele conhece aqui. A turma tem que quer que ele fale. Eu falo porque se ele não ir lá em casa, tudo guardado, tudo porta fechada. A dona de casa, Giovana Soares, se diz muito assustada com a situação. Não, muito medo, e principalmente à noite é muito escuro. Como a área de mata, ele pode estar escondido em qualquer lugar e entrar numa casa, alguma coisa de noite, arrombar a porta, e a gente fica com muito medo. A gente não sabe se ele quer matar mais pessoas ou se... Não sei exatamente o que ele quer fazer aqui. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Homem morto a tiros no bairro da Mostardinha. Jânio da Silva, de 36 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Grão Mogol, no bairro da Mostardinha, zona oeste do Recife. No local, a polícia não teve informações sobre a motivação, a autoria nem a dinâmica do crime. Policiais da Força Tarefa do DHPP estiveram no local do crime iniciando as investigações. A polícia recebeu informações que a vítima não tinha envolvimento com coisas erradas e nem inimigos. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Jânio da Silva, de 36 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e atenção! Jovem assassinado a bala dentro de oficina em Camaragibe. Daniel Mendes Amâncio de Oliveira, de apenas 18 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo em Aldeia Camaragibe, região metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, o jovem estava trabalhando em uma oficina mecânica quando dois homens armados chegaram em uma moto. O garupa desceu e, sem dizer nada, meteu bala. O rapaz foi atingido por 5 disparos de arma de fogo e morreu na hora. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Fábio Lacerda, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo de Daniel Mendes Amâncio de Oliveira, 18 anos de idade, foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, FM 90.3.